Então, entrando, né, na questão do capacitismo, é uma palavra nova, pelo menos para mim, não é algo que eu tinha escutado antes. Sim, sim. Aí, coincidentemente, hoje eu vi no Jornal da Manhã falando sobre isso. Eu vi também. Eu não vi no Jornal da Manhã, foi meio-dia falando sobre as cotas de... Às vezes eles repetem. Eles repetem, Pronto, né? Então, também. foi da Associação Baiana, né, de Portadores de Deficiência Física, então eu ouvi hoje, mas parece que puxa, né? Que eu nunca tinha escutado até então, e aí hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Então, assim, mesmo hoje amplamente divulgado, é algo que eu não tinha escutado. Embora, quando a gente vai entender, né, a definição, a gente vê que já acontece há muitos e muitos anos. Sim, né? sim. Então, eu queria que você esclarecesse para a gente, né, para mim, para os telespectadores, o que vem a ser mesmo o capacitismo. É simples, o capacitismo é o preconceito, a discriminação da pessoa com deficiência, né? Que aí perpassa por várias questões até estruturais, né? Termos que a gente utiliza, como por exemplo, se você está na rua e vê alguém conhecido, a pessoa não te vê, e você fala, você tá cego, você não me viu. Ou quando alguém comete algum erro, você fala, que mancada. São coisas, né, simples, que mancada. Ou então, por exemplo, tem alguém, com alguma deficiência acompanhado de outra pessoa, enfim, um familiar, amigo, você se reporta à pessoa que está acompanhando, não a pessoa com deficiência, como se ela não pudesse responder por si. Então são situações, né, que corriqueiras, né? São situações de menos-valia e de redução. É como se a pessoa fosse reduzida à deficiência, né? Porque todo mundo é um indivíduo, independente da situação que vive, né? E a pessoa com deficiência acaba, em muitas situações, sendo reduzida à deficiência. E muito naquele lugar de que precisa melhorar algo, que precisa se adequar a algo. É como se não estivesse bem resolvida dentro daquele contexto. Então, a gente entende hoje o capacitismo como algo estruturado, bem social, né? Enfim, envolve várias questões, inclusive na reportagem que eu vi hoje no Biomedia fala sobre a questão do mercado de trabalho, e ela trouxe um dado bastante relevante, que cerca de 70% das pessoas com deficiência, elas têm pelo menos o ensino médio. Então, um índice alto. É alto, pensando na população brasileira, sim, e muitas têm ensino superior, ou seja, não existe um motivo para essas pessoas não estarem trabalhando. E nem para não serem reconhecidas, pessoas, né? Ela falou de 400 pessoas que tinham graduação e que estavam fora do mercado de trabalho porque qualificadas, mas as vagas não tinham vagas, né? As pessoas que geralmente eu vejo, assim, que estão inclusive ocupando espaços, lugares de destaque, são muito relacionadas a áreas acadêmicas, áreas intelectuais. Algo que a pessoa tenha que chegar num nível muito grande, muito alto para ter esse destaque. É como que de fato acontece. Tem que trabalhar mais para atingir para entende as conseguir aparecer mais do que a média, né? Enfim, a gente tem discutido minorias, e é uma minoria. É como se de fato, para atingir, né, para ser colocado num lugar de destaque, tivesse que trabalhar muito mais. É um caminho. Então, a gente fala muito sobre equidade. Não existe equidade, né? Você não oferece, de fato, igualdade de direitos para essas pessoas. Você não consegue, de fato, enxergar. Porque não adianta você, tem uma cota lá, enfim, mas muitas vezes essas pessoas, elas são admitidas, mas elas não fazem nada. Não se entende que ela é capaz de, ou atribui uma função muito simples, muito aquém da capacidade intelectual. Não avaliou a intelectualidade. E aí, eu aproveito até, eu acho que essa fala talvez tenha sido até adequada, porque assim, ele fala de elevado nível intelectual para você poder, enfim, aparecer mais do que a média, ou seja, tem que se mostrar um pouco mais, mostrar um pouco do seu esforço intelectual para poder sobressair perante a normalidade. Você tem 2 PhDs, né, como eu falei aqui no início, me diga aí qual é a área, é ecologia espacial, né? E difusão do conhecimento. Você já conhecia esse termo capacitismo? Você pode, diante da explicação aqui do Cristiano, trazer pra gente, assim, se você já foi alvo disso, e você concorda com essa questão de que talvez se você não tivesse o seu nível intelectual e acadêmico reconhecidamente aí exposto, talvez você não tivesse na posição que você está hoje? O que é que você pensa sobre isso? Primeiramente, eu queria muito agradecer a presença, né? Eu acho que quando fui convidada, eu não tive nem um minuto para pensar, né? E assim, vendo a fala do Cristiano, a gente vai ter uma reunião depois, viu, Cristiano? Eu tenho alguns tópicos aqui. Mas é porque é muito interessante, assim, as conexões, né?
Porque eu tenho 3 dimensões aqui que eu gostaria de tratar. Tem a dimensão Elaine, portadora de uma deficiência. Depois, rapidinho, sem querer te interromper, se você pudesse até cita qual é. Eu vou citar. Porque quem tá olhando, vê assim, né? Não sabe de repente. Pensei que você até, não, isso é uma fraude. Se as pessoas vissem o que a gente vê, pronto. Mas enfim, tem a profissional, a professora que lida com alunos que possuem a deficiência. A dificuldade diária, então é uma coisa assim. É o que a gente discute na pesquisa, na academia e na prática é outro universo, né? Isso aí. Somente quando a gente vai para o âmbito da escola pública é precário, então eu vou tratar disso também, certo? E a terceira dimensão é a questão profissional. Como é que eu consegui atingir tudo que eu conquistei profissionalmente e levando em conta. Agora eu acho uma coisa que eu queria iniciar a fala, eu nunca me enxerguei deficiente. Não sei, eu acho que... E sofri muito, né? Então, assim, eu não conhecia o termo capacitismo. Quando o Felipe apresentou, eu fui estudar, fui ler, olhei seu currículo Lattes para entender um pouquinho também todo o processo. Mas, de forma natural, a gente convive com isso. Sim. A gente não sabe o termo técnico, né? Do que significa. Está bem estruturado. Exato. Quando ele falou aqui da mancada... Eu me vi falando isso diversas vezes. Mas eu também, eu tô falando aqui, mas... tem várias... Eu não quero ser uma muleta na sua vida. A gente fala assim, né? Então tem várias... É a questão do racismo também, né? Que às vezes a gente tem atitudes e nem... Claro, e que eu acredito, assim, que é uma questão cultural. Eu nunca fui uma pessoa muito ativista, muito, vou dizer assim, muito revoltada com a sociedade. Se sentia como, né? Com a sociedade. Por mais que eu tivesse sofrido durante a minha infância e adolescência muito sobre isso. Então eu acho que eu fui uma pessoa favorecida, porque a minha deficiência não me debilitou ao ponto de, não sei nem se a terminologia está correta, mas não foi um processo progressivo. Limitou, né? Não limitou. Então, ao longo dos anos da vida, eu fui vendo a capacidade que eu tinha de executar as coisas, mas não é fácil, né? Aí, quando você tratou, Cristiano, sobre a inclusão agressiva, isso é algo muito, muito chocante para quem lida, né? No seu dia a dia, de que inclui ou não inclui. Ou você inclui do jeito que for, ou você exclui. Por exemplo, aí eu vou apresentar a minha patologia, né? Na verdade, eu tenho luxação congênita do quadril. Então, na verdade, eu tenho uma má formação do acetábulo, que é onde o fêmur encaixa, né? Então, eu tenho um quadril, então meu acetábulo ele é assim. Lá sente um pouquinho, só mais assim. Pronto. Eu disse que eu ia ficar de costa. Mas é comum que eu também tava assim pra... Pois é, então assim, você tem um acetábulo, que geralmente ele tem uma forma para o encaixe perfeito do fêmur. Côncavo e convexo. Exatamente. E o meu acetábulo, ele é reto, então. Com um ano, minha mãe percebeu que eu tentava caminhar, né, e caía. Estranho, como é que ela não conseguia engatinhar direito? Alguma coisa estranha com ela, né? E aí levou no médico, e aí identificou, e aí começou toda a labuta, né? Porque realmente foi um momento muito difícil, principalmente para minha mãe, porque ela não tinha recursos. Só você que tem na família, no caso? Só você? Só. E ela se sentia culpada, porque na época ela não entendia, ela tomou uma queda durante a gravidez. Aí ela achou que a queda que ela tinha tomado tinha ocasionado isso, então ela trouxe essa ignorância às vezes, ela né? trouxe esse sofrimento, né, para ela. E aí foi um ano fazendo várias cirurgias. Coloquei prótese, não, platina, que antigamente, né, se fazia. Tirei porque teve hemorragia, aí pronto. Fiz um monte de procedimento e segui a vida. Ao longo dos anos foi tendo, o meu fêmur foi subindo. Então, a minha perna cresceu normal, mas a diferença que eu tenho hoje é por conta do desnível do meu quadril. Porque ele foi chegando até um limite do acetábulo e ficou. E a musculatura que segura hoje essa estrutura. E aí foi um período complicado, porque a coluna começa a ter uma deformação. Vem as compensações do corpo. Agora, uma coisa fantástica, que eu até estudo, porque uma das coincidências, né? Minha formação é ecologia.
mas hoje eu tenho uma interação multidisciplinar, né? Eu hoje atuo no grupo de pesquisa lá da UFBA, que é o NITRE, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é coordenado por um físico, que é o José Garcia, e uma das áreas que ele trabalha é biomecânica e neuro. Ele trabalha com redes de conectividade cerebral, então, por isso que eu disse que a gente depois vai ter umas coisas para conversar, né? Reuniões acadêmicas. Mas assim, então assim, uma coisa muito interessante que a gente estuda lá na física são os sistemas complexos, a auto-organização, eu até anotei quando você botou esse termo. E o meu corpo se auto-organizou. Sim. Então, assim, o meu prognóstico era a cadeira de rodas. O inicial, então, que chegou para sua mãe, não vai provável, andar. Provavelmente, ela vai ter um avanço ao longo dos anos, provavelmente, ou então uma diferença muito grande na perna. E aí, várias cirurgias foram propostas e tal. Aí eu usava aquele colete, porque minha coluna começou a ter a deformação, usava aquele colete, porque diagnosticaram com escoliose. Recentemente eu soube que eu nunca tive escoliose. Foi uma deformação oriunda foi essa auto-organização, sabe? Meu corpo se auto-organizou. E eu comecei a fazer as coisas normais, mas eu vivia uma esfera de autoproteção. Então, depois que eu passei esse 1 ano, minha mãe, com todos os recursos possíveis para eu fazer, né? Todas as cirurgias da época, fui seguir a vida, mas sempre com aquele olhar de que cuidado com ela. Coitada do negócio. Sim. Cuidado não pode com brincar ela. direito, não A pode. fragilidade, né? Muito mais Minha frágil irmã que tá os assistindo. Muito engraçado, minha irmã. Ela é 8 anos mais velha Um que eu. abraço pra Érica, um abraço. E era muito engraçado que saía eu, minha irmã e minha mãe. Eu lá, disposta, super ativa, Badalada. tranquila. Aí minha mãe dizia assim: Érica, carregue sua irmã, que ela está cansada. Eu estava cansada. Como assim? Eu ainda aguento um jump e um step. E ela, quantos anos ela é mais velha? 8. 8 anos mais velha. Aí tu tinha que carregar mesmo. Minha irmã adolescente, e eu, né, criança. E ela me carregava e eu ficava assim, sabe o que está acontecendo? Aí tem a questão da inclusão, né, na escola. Aí eu acho que é outra etapa. Sim. Você chega na escola, o pai, né, no caso minha mãe, fala, ela tem uma patologia, não falava do jeito dela. E aí o que a escola fazia antes? Não pode fazer educação física. Eu ficava na sala, sozinha. Mas isso determinado, ou seja, orientado pelos seus pais? Ou pela sua mãe? Orientado pela direção pela direção da escola, desculpe. Ou seja, eu tinha uma patologia, e qual era a atitude na época? Fica na sala. Meus colegas desciam para fazer atividade física e não tinha uma adaptação. Não foi uma restrição médica. Por eles mesmos acharam que... Não, minha mãe falava por conta do receio, né? Sim, sim. E eles não tinham preparo e ficavam né, com medo então era melhor que não. Acontecer. Sendo que no intervalo eu brincava de... Corria tudo. De corrida. Corria 7 freguesia. Aí tem essas coisas, quando hoje a gente analisa, a gente vê, né, a discrepância. É porque falta também, que muitas vezes, um olhar individualizado. Pois é. Porque a pessoa com deficiência, são várias pessoas com deficiência, né? Enfim, você contou a sua história, a sua trajetória, mas assim, pode ter alguém com a mesma deformidade no quadril, mas que tenha tido uma outra história, uma outra condição, com situações de queda, de fratura, enfim, entendeu? Então, de repente, parar para ter esse olhar individualizado e personalizar uma educação física, né? Enfim, se tiver uma alteração... E também tem que ver a época, né? Qual era a época disso? Com certeza. Não vamos citar. Não, que ela é nova. Não, foi há 10 anos atrás. 15 anos agora. Mas ainda assim... De 7 a 10 anos atrás. Ainda assim, na minha recente. época, por exemplo, na minha época, enfim, há 10 anos atrás, na minha época, também era assim. Isso é uma coisa, assim, as discussões hoje muito também pautado pelo lugar de fala da pessoa com deficiência, que hoje em dia a gente vê mais pessoas com deficiência falando sobre elas. E eu não vejo de uma maneira, eu entendo que naquela época, era aquele contexto, culturalmente a sociedade enxergava assim. Então eu acho que hoje eu tenho um olhar de revolta, eu falo isso muito naturalmente, por isso não falo. E trabalhava com o que tinha de eu não lido com sofrimento em relação. Porque na infância eu ficava, não, eu apenas relato o que acontecia, né? E assim, aí eu não sei nadar,
eu não sei andar de bicicleta. Então eu tenho uma série de... Agora um parênteses. Eu Mas também isso não sei, você não sabe Eu também não porque sei, as amiga. pessoas podavam você de tais habilidades. Porque poderia causar Tem alguma... um Eu parêntese não que é sei. interessante também de falar, que acaba sendo mais fácil quando é de nascença, quando já vem. Ah, isso A é. gente até Ah, Quando é aceitação. adquirido, é mais difícil. É, a Sim, entendi. aceitação É muito mais. Isso é Entendeu? verdade. Então, talvez o seu lado aí, o fato de. E adaptação também, porque o corpo ele se adapta, porque ele foi feito para se Tinha até uma movimentar. pergunta sobre isso. Sobre O essa corpo ele questão. foi feito para isso, né? A gente vê até pacientes meus que por conta de um TCE, um trauma, enfim, um AVC, que evoluíram com a mobilidade, porque o corpo precisa se movimentar, mas de uma forma Diferente, compensatória. exatamente. Né? Que há um tempo atrás a gente discutia, vamos quebrar isso, isso não pode acontecer, e hoje em dia a gente já entende não. Se é a forma que ele tem de ser funcional, vamos permitir, Vamos tentar potencializar, limpar né? o máximo possível, mas eu não vou tirar isso dele, porque a gente entende, então o corpo ele se adapta. Exatamente, é executar a tarefa, não em forma de que... Não, Sim. não importa de que forma vai ser executado. Mas tem que ser executado. E permitir também, que acontece muitas vezes de familiares, de clientes meus que não permitem, não é na hora que vai segurar o copo, dá beber água, enfim, dá Eu na ia te boca. perguntar.